Chamei minha família e amigos para o meu aniversário e apenas uma pessoa apareceu. Mas quando ganhei na loteria, eu preparei uma surpresa para eles. O relógio na parede da sala parecia rir de mim. Cada tic-tac era uma pequena agulha perfurando meu peito. Um som alto demais para o silêncio que dominava a casa. 7:30 da noite. Eu havia marcado a festa para as 7. Na minha cabeça, era uma tolerância justa. As pessoas se atrasam, eu sei. Mas já se passavam 30 minutos. E o único som além do relógio era o zumbido da geladeira, guardando os refrigerantes que eu tinha comprado, especialmente para a ocasião. A mesa da sala, coberta com uma toalha de plástico com flores coloridas que comprei na loja do bairro, estava farta. Havia uma travessa cheia de salgadinhos que passei a tarde inteira fritando. O cheiro de festa ainda pairava no ar. Mini coxinhas, bolinhas de queijo, risoles de carne. Fiz com todo o capricho, lembrando do que cada um gostava. Ao lado, uma travessa de pães de metro com patê de frango, e no centro, o bolo. Um bolo de pêssego com creme, o meu favorito, que eu mesma confeitei. 55 velhinhas fincadas na cobertura branca, esperando o fogo para celebrar. Meu coração, que começou o dia tão cheio de expectativa, agora se encolhia a cada minuto. Eu andava da sala para a cozinha, olhava pela janela que dava para a rua e via apenas o movimento normal da noite, os carros passando, os vizinhos chegando do trabalho. Nenhum sinal dos meus convidados. Nenhum sinal dos meus filhos. Será que eu anotei o endereço errado no convite? Uma dúvida boba, eu sei. Eles sabem onde eu moro. Morava aqui com o pai deles antes dele partir. E continuei aqui depois. É a casa onde eles cresceram, onde cada canto tem uma memória. Mas a gente se apega a qualquer desculpa para não encarar a verdade. Peguei o celular sobre o balcão da cozinha. A tela acendeu e não mostrou nenhuma notificação. Nenhuma mensagem de "Mãe, estou a caminho. Lourdes, me atrasei, mas já chego." Nada. Abri as conversas. A última mensagem que mandei para meu filho, Marcos, tinha sido há 3 dias, com a foto do convite que fiz no computador de uma vizinha. Ele apenas visualizou. Nenhuma resposta. Ele tem a vida dele. Eu repetia para mim mesma. Um homem feito, com seu trabalho, seus compromissos. Um aniversário de mãe deve ser algo pequeno na sua agenda. Com minha filha, Clara, a mesma coisa. "Que lindo, mãe. Vou sim." Ela respondeu na hora. A resposta dela me deu um pingo de esperança, mas Clara sempre foi mais de falar do que de fazer. A última vez que ela me ligou foi para perguntar se eu não podia ajudar com o dinheiro do material escolar do meu neto. Eu ajudei, claro. Para os filhos, a gente tira de onde não tem, mas para vir me dar um abraço, parece que a distância, que nem é tão grande assim, vira um oceano. E os meus amigos? Aquelas pessoas para quem eu sempre ligava, que eu visitava quando estavam doentes, para quem eu levava um bolo no aniversário. Enviei convites para todos. Uns responderam com um joinha, outros nem isso. A gente se acostuma a dar muito e receber pouco. Desde que meu marido se foi, a solidão se tornou uma companheira constante. Meus filhos seguiram suas vidas, o que é natural. E eu fiquei. Fiquei na casa cheia de lembranças, esperando uma visita, um telefonema que não fosse para pedir alguma coisa. Por isso eu que sempre ia atrás. Ia na casa de um, na do outro, só para ter um pouco de conversa, para me sentir parte de algo. 8 horas. 1 hora de atraso. A essa altura, a fome já tinha ido embora, dando lugar a um nó na garganta. Os salgadinhos na mesa começavam a parecer tristes, perdendo o calor, a crocância. O bolo parecia um monumento à minha tolice. Quem, em sã consciência, aos 55 anos, ainda espera uma festa surpresa ou uma casa cheia? Eu deveria ter aprendido. A vida já tinha me dado tantas lições sobre expectativas. Fui até a sala e me sentei no sofá. O mesmo sofá onde meus filhos pulavam quando eram crianças. Olhei para o porta-retrato na estante. Eu e meu falecido marido, sorrindo, abraçados.
Ele sim sabia como me fazer sentir especial. No meu aniversário, ele sempre acordava mais cedo, comprava flores e preparava um café da manhã. Ele não precisava de festa. Ele era a minha festa. Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto. Depois outra. E mais outra. Logo, eu estava chorando baixinho. Um choro silencioso de quem não quer fazer barulho para não incomodar nem a própria solidão. Era um choro por tudo. Pela festa vazia, pelos filhos ausentes, pelos amigos que só eram amigos na conveniência. Era um choro pela Lourdes que se esforçava tanto para agradar e que no fim do dia estava sempre sozinha. Encostei a cabeça no sofá e fechei os olhos, deixando a tristeza me engolir. Talvez fosse melhor assim, apagar as luzes, guardar a comida e fingir que este dia nunca existiu. Foi então que o som da campainha cortou o ar, estridente e real. Meu coração deu um salto. Limpei as lágrimas às pressas com as costas da mão. Seriam deles? Marcos? Clara? Teriam se atrasado muito, mas vieram. Uma faísca de esperança, por menor que fosse, se acendeu em mim. Fui até a porta, respirei fundo e a abri. Parada no meu portão, com um sorriso gentil e segurando uma pequena caixa de presente embrulhada em papel lilás, estava Lúcia. Uma amiga. Não daquelas de anos, mas uma das poucas que mantinha contato de verdade. Ela não era da família, não era uma amiga de infância, mas era alguém que, de vez em quando, me ligava só para saber se eu estava bem. E naquele momento, a presença dela era a única coisa real naquela noite de fantasmas. O sorriso de Lúcia era caloroso, mas murchou no instante em que seus olhos passaram por mim e viram a sala vazia atrás. Ela ergueu as sobrancelhas, a confusão se instalando em seu rosto. Lourdes? Ué, eu cheguei muito cedo? Cadê todo mundo? Ela perguntou, entrando e olhando para a mesa farta. Seus olhos passaram pelos salgadinhos intocados, pelo bolo com as velas ainda virgens. Ela era uma mulher inteligente, observadora. Não demorou nem 5 segundos para ela somar 2 mais 2. Seu olhar voltou para mim, e desta vez estava cheio de uma compaixão que quase me fez desabar de novo. Ah, minha amiga, não me diga que... Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça negativamente, e o nó na minha garganta se desfez em um soluço. As lágrimas que eu tinha acabado de secar voltaram com força total. Lúcia não disse mais nada. Ela largou o presentinho sobre uma cadeira, veio até mim e me envolveu em um abraço apertado, um abraço de verdade, que dizia mais do que qualquer palavra. Deixei meu rosto afundar em seu ombro e chorei. Chorei pela humilhação, pela tristeza, pela solidão que doía no fundo da alma. Eles não vieram, Lúcia, consegui dizer entre os soluços. Ninguém, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Meus filhos. Eles nem se lembraram. Lúcia me afastou gentilmente, segurando meus ombros. Havia fogo em seus olhos. Uma raiva justa, que de alguma forma me confortou. Não acredito nisso. Que absurdo, Lourdes. Que falta de consideração, de amor. Eles não te merecem. Nenhum deles merece uma lágrima sua. Está me ouvindo? Suas palavras eram um bálsamo. Era tão bom ter alguém do meu lado, alguém que via o absurdo da situação. Ela me guiou até o sofá e me fez sentar. Agora você vai secar essas lágrimas, disse ela, com uma firmeza carinhosa. De jeito nenhum que seu aniversário de 55 anos vai terminar assim. Eu não vou deixar. Você passou o dia preparando tudo isso com tanto amor. Alguém vai celebrar com você. Antes que eu pudesse protestar ou dizer que não precisava, ela já estava com o celular na mão, discando um número. Alô? Márcia? Escuta, mudança de planos. Não, está tudo bem. Melhor ainda. Lembra que eu falei do aniversário da minha amiga Lourdes? Pois é, a festa é hoje. E está maravilhosa. Sim, agora. Estou aqui na casa dela. Tem comida, tem bolo. Só falta gente animada para cantar parabéns. Claro que pode chamar a Beth e a Sandra. Quanto mais gente, melhor. Vou te passar o endereço. Venham logo.
Ela desligou e sorriu para mim, um sorriso triunfante. Pronto. Elas estavam indo a uma pizzaria, mas eu garanto que seus salgadinhos são muito melhores. Lúcia, mas eu nem conheço suas amigas. Que vergonha. Elas vão chegar e me ver assim, essa casa vazia, eu disse. Vergonha quem tem que ter são os outros, que não vieram. Minhas amigas são gente boa. Elas são do nosso grupo da hidroginástica. Mulheres animadas, de bem com a vida. Você vai gostar delas. E elas vão adorar você. Eu não tive muita certeza, mas não tive forças para discutir. Em menos de 20 minutos, ouvi o barulho de um carro parando em frente à minha casa, seguido de risadas. A campainha tocou novamente. Lúcia abriu a porta com um sorriso de orelha a orelha. 3 mulheres entraram, todas mais ou menos da minha idade, sorrindo, olhando ao redor com curiosidade. Lourdes, essa é a Márcia, essa a Beth e a Sandra, Lúcia apresentou. Parabéns, Lourdes, disse a primeira, Márcia, uma mulher de cabelos curtos e grisalhos, e um sorriso contagiante, me dando um abraço e uma sacolinha de presente. As outras 2 fizeram o mesmo, me cumprimentando com um calor que eu não esperava de completas estranhas. Nossa, mas que mesa linda! E esse cheiro? Disse Beth, indo direto para a mesa. Fui salva de uma pizza de brócolis, graças a Deus. A energia na casa mudou instantaneamente. O silêncio foi preenchido por vozes, risadas e elogios. Elas não fizeram perguntas sobre os convidados ausentes. Elas simplesmente aceitaram a festa como ela era. Puxaram cadeiras, se serviram dos salgadinhos e do refrigerante e começaram a conversar como se me conhecessem a vida inteira. Lourdes, você não vai acreditar no que a Lúcia aprontou na hidroginástica ontem, começou Sandra, e logo todas estavam gargalhando de uma história engraçada. Eu, que estava encolhida no sofá, comecei a relaxar. Servi um pedaço de pão de metro. Respondi às perguntas delas. Sorri. E pela primeira vez na noite, um sorriso genuíno. Elas eram divertidas, leves. Falaram sobre os netos, sobre a novela, sobre os pequenos dramas e alegrias do dia a dia, e me incluíram em tudo. O ponto alto foi quando Márcia bateu palmas e anunciou. Chega de papo. Viemos para um aniversário, então vamos cantar parabéns. Elas se juntaram ao redor da mesa. Lúcia acendeu cada uma das 55 velhinhas. E então, aquelas 4 mulheres, 3 das quais eu tinha acabado de conhecer, cantaram Parabéns para você, com um entusiasmo e uma alegria que encheram meu coração. Olhei para as chamas das velas refletidas nos olhos sorridentes delas, e as lágrimas vieram de novo. Mas desta vez, eram lágrimas de pura gratidão. Assoprei as velas e, pela primeira vez em muito tempo, fiz um pedido para mim mesma, que eu pudesse ter mais momentos como aquele. Cortamos o bolo, e os elogios foram tantos que eu fiquei até sem graça. Por algumas horas eu me esqueci completamente da minha família. Esqueci da mágoa, da decepção. Fui apenas a Lourdes, a aniversariante, cercada de pessoas que, mesmo sem obrigação nenhuma, escolheram estar ali, celebrando a minha vida. Graças a Lúcia e suas amigas, eu tive sim uma festa de aniversário. E foi boa. Foi melhor do que boa. Foi real. A promessa que as amigas de Lúcia me fizeram naquela noite não foi da boca para fora. Na segunda-feira seguinte, recebi uma mensagem de Márcia. E aí, aniversariante? A aula de hidroginástica é às 4. Estamos te esperando. Não aceitamos não como resposta. Um frio na barriga se instalou. Fazia anos que eu não fazia uma atividade em grupo. Anos que não me colocava em uma situação nova. Mas a lembrança do carinho delas era mais forte que a minha vergonha. Vesti um maiô antigo que estava no fundo da gaveta e fui. Chegando lá, fui recebida com a mesma alegria da festa. Elas me apresentaram ao professor, me mostraram onde era o vestiário e me puxaram para a piscina. A água morna abraçou meu corpo, e conforme a música animada começou a tocar e o professor a gritar os exercícios, eu senti algo se soltar dentro de mim. A rigidez dos meus ombros, o peso da tristeza, tudo pareceu ficar um pouco mais leve na água. No começo, eu era desajeitada, trocando os passos e rindo de mim mesma, mas elas me incentivavam, faziam piada
e em pouco tempo eu era apenas mais uma no grupo. A hidroginástica se tornou o ponto alto da minha semana, e a melhor parte era o depois. A gente saía da piscina, se arrumava e ia para uma padaria ali perto. Sentávamos em uma mesa de plástico na calçada, pedíamos café com leite e pão na chapa, e a conversa fluía. Ali, naquelas conversas, eu descobri o que era a amizade de verdade. Elas não queriam nada de mim, a não ser minha companhia. Elas se interessavam pela minha vida, me davam conselhos, contavam seus próprios problemas. Eu deixei de ser a Lourdes, a mãe do Marcos e da Clara, ou a Lourdes, a viúva. Eu era apenas a Lourdes, amiga delas. Em uma dessas tardes, enquanto folheávamos uma revista de fofocas que alguém deixou na mesa, vimos uma reportagem sobre Fernando de Noronha. As fotos eram de tirar o fôlego, o mar em 1000 tons de azul, as praias de areia dourada, os golfinhos saltando. Gente, já pensaram? Nós 5 num lugar desses? Suspirou Betty com os olhos brilhando. Só se for em outra vida, riu Sandra. Com a nossa aposentadoria, a gente mal consegue ir para a Praia Grande no fim de semana. A gente riu, mas a semente do sonho foi plantada. Aquilo virou nossa brincadeira. Quando a gente ganhar na loteria, a primeira parada é Noronha, dizíamos. Era um sonho distante, uma fantasia para nos alegrar, um e se, que nos unia ainda mais. A gente planejava tudo, o hotel que ficaríamos, os passeios. A vida continuou. Eu me sentia mais feliz, mais disposta. Mas o dinheiro continuava curto, como o de todas elas. A gente dividia a conta do café, pesquisava preços, vivia a vida simples de sempre. Até que um dia, voltando do supermercado, passei em frente à casa lotérica. A placa com o valor do prêmio acumulado brilhava sob o sol da tarde. Era um valor absurdo, daqueles que a gente nem consegue imaginar. Lembrei da nossa brincadeira sobre Noronha. Pensei, que mal tem. Entrei na fila, peguei um volante e marquei os números sem pensar muito. A data de nascimento dos meus filhos, do meu falecido marido, a minha idade. Paguei com umas moedas que sobraram do troco do pão, dobrei o papelzinho e joguei dentro da bolsa. Esqueci completamente do bilhete. A vida seguiu com as aulas, os cafés. Uns dias depois, eu estava procurando um documento na minha bolsa quando meus dedos tocaram no papelzinho dobrado. O sorteio tinha sido na noite anterior. Por curiosidade, abri o site de notícias no meu celular velho, que mal carregava as páginas, e procurei os números sorteados. O primeiro número. Bateu. Coincidência, pensei. O segundo. Bateu também. Meu coração deu uma pequena acelerada. O terceiro. Igual. Eu me sentei na cama. O quarto, o quinto, o sexto, todos. Todos os números estavam ali, na tela do celular. Exatamente os mesmos que eu tinha marcado. O ar sumiu dos meus pulmões. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Olhei do celular para o bilhete, do bilhete para o celular. De novo. E de novo. Não era possível. Isso não acontece com gente como eu. A gente vê na televisão, mas nunca acha que é real. Fiquei ali, sentada na beirada da cama, em estado de choque. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Eu tinha ganhado. Eu era milionária. A primeira imagem que veio à minha mente não foi de uma casa nova ou de um carro de luxo. Foi a imagem da mesa de aniversário vazia. Foi o silêncio do meu celular. E eu soube, com uma clareza que cortava a alma, o que aconteceria se meus filhos ou meus velhos amigos soubessem. As ligações não iam parar. As visitas seriam diárias. Todos, de repente, iriam me amar profundamente. Meu primeiro impulso, a minha primeira e única certeza, foi que eles não podiam saber. Não ainda. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado, e disquei o número de Lúcia. Lúcia, sou eu. Você está sentada? Porque se não estiver, é melhor sentar. Naquela noite, reuni as 5 na minha casa. Com a porta trancada e as janelas fechadas, eu contei. Mostrei o bilhete.
O silêncio chocado foi seguido por um grito coletivo de pura euforia. Elas pularam, me abraçaram, choraram comigo. A alegria delas era tão genuína, tão pura, que eu soube que tinha tomado a decisão certa. Isso é nosso segredo, eu disse, com a voz firme. Ninguém mais pode saber. Eu sei o que vai acontecer se essa notícia vazar. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. É o seu dinheiro, Lourdes. É a sua vida. Estamos com você, não importa o que decida, disse Márcia, segurando a minha mão. E todas concordaram. Na semana seguinte, com a ajuda de um advogado que Lúcia conhecia, dei entrada nos papéis. E recebi o prêmio de forma discreta. O dinheiro estava seguro no banco. E a primeira coisa que fiz, depois de garantir que tudo estava certo, foi pegar aquela velha revista com a reportagem de Fernando de Noronha. Olhei para as minhas amigas, reunidas na minha sala, e sorri. Meninas, eu disse, erguendo a revista. Acho que está na hora de arrumar as malas. A felicidade, descobri, é algo difícil de esconder. Mesmo que eu não tenha comprado carros de luxo ou roupas de grife, uma paz interior começou a brilhar em mim, e as pessoas notam. A mudança, no entanto, não veio de mim. Veio da ganância deles. Minha filha, Clara, apareceu na minha porta sem avisar em uma tarde de terça-feira, a primeira visita em meses. A desculpa era trazer umas contas para a senhora ver, mas seus olhos vasculhavam cada canto da casa. Eles pousaram na minha televisão nova. A minha antiga, de tubo, tinha queimado, e eu comprei uma moderna, de tela fina, nada extravagante, mas nova. Televisão nova, mamãe? Ela perguntou, com uma casualidade forçada. A outra quebrou, minha filha, respondi simplesmente. Mas a semente da suspeita estava plantada. Na semana seguinte, foi meu filho, Marcos. Veio com a desculpa de que precisava usar meu computador. Enquanto eu estava na cozinha preparando um café para ele, ouvi o som de gavetas se abrindo no meu quarto. Meu coração gelou. Quando voltei, ele estava com um extrato do banco na mão, que eu, por descuido, tinha deixado sobre a cômoda. Seus olhos estavam arregalados, fixos no saldo. Não havia mais como esconder. A notícia se espalhou como um incêndio em mato seco. O meu celular, que antes vivia mudo, não parava mais de tocar. Eram eles. Marcos, Clara, tias que eu não via há uma década, primos que mal sabiam meu nome. De repente, eu era a pessoa mais amada e popular da família. Mãe, que saudade. Precisamos marcar um almoço. A senhora tem que contar tudo, dizia Clara, com uma voz melosa que me revirava o estômago. Dona Lourdes, parabéns, a senhora merece. Sempre foi uma batalhadora. Se precisar de alguém de confiança para administrar essa fortuna, pode contar comigo. Ofereceu-se um sobrinho distante. As visitas se tornaram diárias. Chegavam com sorrisos falsos, abraços ocos e um interesse repentino pela minha saúde, pelo meu bem-estar. Traziam bolos, pães, tudo para mostrar um carinho que nunca existiu. Era um teatro, uma peça de má qualidade, onde todos os atores eram péssimos e o roteiro era óbvio demais. A cada visita, a lembrança da minha festa de aniversário se tornava mais nítida, mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora. A mágoa, aos poucos, foi se transformando em uma frieza calculada. Eles me deram a arma que eu precisava. Certa noite, reunida com Lúcia e as meninas, enquanto planejávamos os detalhes da nossa viagem em segredo, eu tive a ideia. Uma ideia que começou como um pensamento vingativo, mas que se tornou um plano de libertação. Na semana seguinte, durante uma das muitas visitas interesseiras, anunciei com meu melhor sorriso: meus filhos, minha família, meus amigos, eu estou tão feliz com todo esse amor. Receber vocês aqui tem sido uma alegria. Por isso tomei uma decisão. Vou me mudar para um apartamento mais confortável, mais seguro. Mas antes, quero me despedir desta casa que guarda tantas memórias. E quero fazer isso com uma grande festa, para celebrar essa nova fase com todos vocês, que se mostraram tão presentes. Os olhos deles brilharam com uma cobiça mal disfarçada. Acharam que tinham conseguido.
Acharam que a velha Lourdes, a boba, tinha caído na conversa deles. Todos confirmaram presença na hora, com uma animação que chegava a ser nojenta. Passei os dias seguintes organizando minha verdadeira partida. Vendi a casa discretamente. Empacotei o que importava: as fotos, as lembranças do meu marido, as poucas coisas de valor sentimental. O resto, eu doei. Enquanto isso, minhas amigas e eu compramos as passagens, reservamos o hotel e sonhamos acordadas com o sol de Fernando de Noronha. Chegou o dia da festa. Eu tinha marcado para as 7 da noite de um sábado. Às 5 da tarde, eu e minhas 4 amigas, cada uma com uma mala, pegamos um táxi para o aeroporto. Meu coração não sentia peso, não sentia culpa. Sentia-se leve. Enquanto isso, eu imaginava a cena. Meus filhos chegando primeiro, arrumados, sorridentes. Depois os outros parentes, os velhos amigos. Encontrariam o portão apenas encostado. A casa, silenciosa. A porta da sala, destrancada. Entrariam, chamando meu nome, esperando encontrar uma festa, e no lugar encontrariam o vazio. Veriam os cômodos despidos, a poeira nos cantos onde antes havia móveis. E então, iriam para a cozinha, o único lugar onde deixei uma luz acesa. Lá, sobre a mesa de fórmica vazia, haveria apenas uma coisa: um bolo. Um bolo simples, barato, daqueles de padaria de bairro, com uma cobertura branca e umas cerejas artificiais. Ao lado do bolo, um bilhete. Um bilhete que escrevi com a mão firme e o coração em paz. Eu podia quase ouvir a voz de Marcos lendo em voz alta, sua voz falhando no final. Para minha querida família e meus queridos amigos, já que vocês não puderam vir à minha verdadeira festa de aniversário, deixei esta aqui para vocês, para que possam finalmente comemorar alguma coisa. Celebrem a minha partida. Aproveitem o bolo. Foi o mais barato que encontrei, com o amor que sobrou, Lourdes. O silêncio que se seguiria seria a minha resposta para todas as chamadas não atendidas, para todas as visitas não feitas, para todos os anos de solidão. Cortei para a minha realidade. O avião tinha acabado de pousar. O ar quente e úmido de Fernando de Noronha me abraçou quando saí da aeronave. Lúcia, Márcia, Beth e Sandra estavam ao meu lado, rindo, animadas como adolescentes. Sentadas na varanda do nosso bangalô, com a vista para o Morro do Pico, brindamos com água de coco gelada. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Meu celular, que eu tinha deixado no modo silencioso, vibrou sobre a mesa. A tela acendeu. 27 chamadas perdidas de Clara. 12 de Marcos. Inúmeras mensagens. Olhei para a tela, para os nomes que um dia me causaram tanta dor. Um sorriso sereno surgiu em meus lábios. Com um toque, desliguei o aparelho e o virei com a tela para baixo sobre a mesa. Um brinde, eu disse, erguendo meu copo. As minhas amigas ergueram os delas. A quem aparece, a quem fica, a quem é de verdade. Elas sorriram e brindamos. O som dos nossos copos se chocando foi o único som que importava. Ali, sob aquele céu paradisíaco, cercada pela minha verdadeira família. Eu não era mais uma viúva solitária. Eu era uma mulher livre. E pela primeira vez em 55 anos, eu estava exatamente onde deveria estar.